Boa tarde ou boa noite, Janine. Essa aqui é a apresentação do trabalho, acredito, da equipe 1, eu vou julgar assim, equipe 1. A nossa ideia foi fazer um módulo de sistema gerencial para automóveis. Aí a gente chamou esse nome de Sidecar, que seria, né, o nome do nosso aplicativo. Aí, como eu fiquei com a parte de documentar os requisitos, e para saber de um projeto precisa, né, começar por essa parte para ter um discernimento geral de como será a visão do aplicativo, né, tanto na parte da aplicação quanto na parte também de manutenção, não só do código, como também dos requisitos, né, para um eventual update do sistema. Então, aqui eu começo a falar com você sobre o nosso documento de requisitos do sistema. Aqui, primeiro, a gente colocou um histórico de alterações. Todas as alterações foram feitas por mim. Aí é só para manter um cronograma, né, e um certo planejamento para saber como que está o desenvolvimento, né, e o andar do projeto. Passando aqui para a página 3, tem a parte da introdução, que já foi citado naquela primeira parte do trabalho que você havia pedido, algumas coisas lá só por alto, né, para saber como seria o nosso projeto. Então, este documento ele especifica os requisitos do módulo de sistema gerencial para automóveis, denominado Sidecar. Ele fornecendo aos desenvolvedores e projetistas as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema. O objetivo do nosso documento é descrever e especificar os requisitos que devem ser atendidos pelo produto Sidecar, de forma a satisfazer as necessidades de seus clientes, bem como definir o produto a ser feito para os desenvolvedores da Destest Technology, que seria, no caso, né, uma empresa que estaria criando esse produto, que seria o aplicativo Sidecar, que a gente também elaborou. Aí aqui a visão geral do documento seria a seção 2, descrição geral do sistema, a seção 3, requisitos funcionais, seção 4, requisitos não funcionais. Aí aqui a partir da seção 5, são seções que ainda não foram moduladas ou feitas, principalmente por causa de tempo, né? Por ser um projeto que demanda tempo e dedicação, se for pensar a nível comercial, e nós não tivemos tanto esse tempo, né? E eu também, como um documentador, eu queria colocar as coisas bem, de uma forma bem clara. Aí por isso que essas outras partes a gente ainda não conseguiu fazer, mas ao decorrer aí do curso eu pretendo continuar fazendo, porque eu acho que é um trabalho bacana para testar, né, as habilidades que eu estou adquirindo com o curso. Aí aqui as convenções, os termos e abreviações, aqui já é para tipo uma pessoa que não sabe termos técnicos, né, ou tipo não é do cotidiano dela algumas palavras. Aí aqui a gente descreveu o significado, né, dessas palavras, para quando a pessoa vê no nosso documento, tipo achar estranho, aí ele vem aqui nessa parte e ele pode ver o que significa aquela palavra ou termo ou abreviação, né, que ele esteja procurando. Aí passando por essa parte aqui, só tem algumas palavras, né? Tipo a parte banco de dados, ou um aplicativo que a gente está usando, ou um software que a gente está usando para modular o nosso sistema. Aí continuando passando, aí aqui tem a parte da identificação dos requisitos, que como é um texto, né? Então a gente procura colocar coisas abreviadas, né, para não ficar uma coisa muito grande e maçante. Então, no caso aqui, RF seria um requisito funcional, a parte de NF seria um não funcional, e aqui também requisito funcional. Aqui é só para algumas abreviações para não ficar perdido no nosso documento. Aí aqui as propriedades dos requisitos, tipo, o quanto que aquele requisito ele é importante para o nosso sistema. Aí teriam três
etapas: essencial, importante e desejável. Então aqui também tem, né, falando sobre o que é essencial, sobre o que seria importante e sobre o que seria desejável. Aí aqui tem a parte da descrição geral do sistema, que você já havia pedido, como eu havia comentado. O módulo proposto ele oferece uma solução para o acompanhamento da vida útil de alguns equipamentos dos automóveis e, consequentemente, do próprio automóvel. A ideia central é que o usuário coloque dados referentes ao uso diário do automóvel no aplicativo e, com base nesses dados, o aplicativo ele dê uma previsão de quando o equipamento precisará de uma manutenção ou troca. A partir dessas informações, será possível avaliar também o gasto que o proprietário tem com o carro a cada manutenção. Aí aqui o sistema ele seria acessado via aplicativo do celular, então seria um aplicativo mobile, sendo opções para entrar no aplicativo login e senha, número de celular ou e-mail. O sistema ele será, aqui eu coloquei será porque era uma ideia nossa, né, desenvolver ele em linguagem PHP e JavaScript, utilizando o banco de dados MySQL, que é um dos bancos de dados mais usados do mundo, para ter uma parte mais dinâmica, né, e funcional para quem fosse usar o nosso sistema, né, tipo, na parte de contratar novos desenvolvedores. E também teria uma parte, né, do banco de dados, ele ter aquela parte visual, né, para entender quantas tabelas se tem, o relacionamento de uma tabela X com uma tabela Y, e seria importante. Aí aqui é a parte dos requisitos funcionais. Eu só vou falar o título, porque se eu for falar também a estratificação deles, vai ficar uma apresentação muito longa. Então, o primeiro requisito funcional, né, o que seria o requisito funcional? É aquilo que o nosso sistema deve ter para ele funcionar do jeito que a gente quer. Do nosso jeito, se é uma especificidade, uma especificação nossa, se é algo específico nosso, um diferencial. Registrar um ou mais automóveis por usuário, restringir acesso ao sistema conforme o nível de acesso, permitir o cadastro do usuário, permitir o cadastro do automóvel, permitir o acompanhamento dos gastos com o automóvel, acesso por meio de contas Google, notificar o usuário sobre a manutenção ou troca do equipamento, permitir o monitoramento de equipamentos do automóvel. Essa foi a primeira parte que a gente elaborou, né? Essa aqui foi a parte principal, a parte focal do nosso sistema, é tipo identificar o que a gente poderia avaliar. Óbvio que isso aqui pode aumentar, já que isso aqui só é uma versão, né? Só é um teste, então pode aumentar esses equipamentos aqui que a gente está monitorando. Efetuar login, efetuar logout, gerar relatório de análise do retorno financeiro, que é algo bem importante, para a gente saber, né, se o nosso sistema está dando para a gente um lucro ou está dando uma espécie de déficit, né? Se não está dando despesa para a gente, tipo, se a gente não está perdendo dinheiro, né, com o aplicativo, que é uma coisa muito importante. Gerar gráficos de crescimento de usuários, que é bem importante também. A partir do momento que a gente consegue ver que o nosso aplicativo está tendo um crescimento exponencial, quer dizer que a gente está no caminho certo, ou se ele deu uma subida e logo ficou constante, quer dizer que a gente não está fazendo as atualizações necessárias para agrariar, né, novos clientes, então também seria muito importante. Aí que a gente chega na parte dos requisitos não funcionais, que seriam os requisitos que fariam os requisitos funcionais acontecer. Então, utilizar a linguagem PHP e JavaScript, o acesso mobile, utilizar banco de dados MySQL, a interface gráfica, que é uma coisa bem importante. Se você não tem um aplicativo que a sua interface é agradável aos seus olhos, você não vai querer usar ele. Você vai querer usar outro aplicativo. Mesmo que o aplicativo tenha menos funcionalidades, você vai usar o outro porque ele é mais agradável para os seus olhos, é mais fácil de usar, é mais fácil de mexer, mais fácil de identificar as funções nele. Então isso aqui é uma parte bem importante. Utilizar a metodologia RUP, que é uma metodologia que busca as melhores práticas, né, tanto para programação quanto para planejamento. Então, é uma metodologia muito boa. Utilizar o React Native, utilizar backup completo e backup
diferencial, documentação objetiva, tempo de resposta, capacidade de armazenamento, confidencialidade, disponibilidade, integridade, autenticação barra permissionamento, robustez, refatoração, tratamento de exceções, tempo de desenvolvimento, orçamento, e aqui, no caso, não acabaria o nosso documento de requisitos, mas como aqui já estava ficando muito grande, e como eu disse, a questão do tempo, as outras sessões não foi possível a gente elaborar. Mesmo que essas outras sessões já estejam em andamento, mas eu não quis colocar aqui porque, por ser algo só de rascunho, eu não queria manchar muito o documento de requisitos e também deixar ele muito longo, entendeu? Com algumas pontas soltas. Aí, para passar aqui para você, né, como seria a visão do nosso aplicativo, aí eu só vou mostrar aqui brevemente as telas que foram desenvolvidas, né, que seria aquela parte de carregamento, aí aqui a parte de possuir cadastro, se a pessoa possui ou se não possui, aí aqui a parte de entrar os dados, né, do usuário, informar o nome dele, informar o e-mail, o número, eu vou passando aqui, porque aqui é só seria mais aquela parte de colocar o dado para entrar no aplicativo ou para criar, né, uma nova conta. Aí aqui também é a pessoa confirmando os dados dela, né, que se ela autoriza o uso dos dados dela, né, de acordo com a declaração de privacidade e aceita os termos e condições que o aplicativo nosso teria, aí passando demais, aqui só a parte mais de telas mesmo, só para ver como que seria, né, o visual também, saber, né, se seria agradável, passando. Vai chegar uma parte aqui que eu acho uma parte mais importante, que dá uma visão melhor. Tá. Um momento. Espera, aqui seria a parte de cadastrar o automóvel, né? Ou cadastrar os automóveis. De início, eu pensei em fazer isso de maneira quando o usuário ele criasse a conta dele, ao criar a conta dele já fosse direcionado para cá. Só que aí a Ana, que é a nossa desenvolvedora, ela pensou numa ideia melhor, que seria: eu crio a conta, eu entro no aplicativo, aí dentro do aplicativo eu faria essa parte de adicionar os carros. Aí no caso aqui teria uma outra tela, né, que seria a tela da pessoa já dentro no aplicativo. Essa parte eu não fiz, mas a Ana, que é a desenvolvedora, ela providenciou isso, ela fez de uma maneira ali, só para ilustração, ela vai até mostrar daqui a pouco, mas aí essa aqui seria as perguntas, né? Deseja cadastrar quantos carros? É, aqui, se quando tivesse dado erro, aí aqui seria a tela, né, para a pessoa, né, do carro 1, por exemplo. Aí ele colocaria a marca, colocaria o modelo, colocaria o ano, a cor. Aí aqui embaixo, como pode ver, seria onde que ele ia adicionar os equipamentos que ele iria desejar monitorar. Aí eu vou passar aqui para vocês verem como seria isso, quando ele fosse colocar aqui. No caso, quando ele adicionasse, por exemplo, vou dar um zoom aqui. Quando ele adicionasse o volume de óleo, ele ficaria verde para ele, aí teria esse botão de continuar. Aí ele poderia continuar se ele quisesse monitorar só o volume do óleo, ou ele poderia acrescentar mais, colocar a troca de pneu também. Aí aqui para baixo teria os outros: filtro de ar, extintor, bateria, pastilhas de freio, que teria mais os outros. É só para ilustrar mesmo como seria, né, o tese. Aí que ele fornecer a quilometragem atual do carro dele, e com base nessa quilometragem que a gente iria definir quando que ele iria fazer a manutenção do equipamento ou ele iria fazer a troca do equipamento. Por exemplo, o equipamento tem 2 anos de 2 anos não, geralmente em quilometragem.
o equipamento ele tem validade de 100 mil quilômetros rodados. Aí ele colocaria aqui no caso 20 mil. Então, quando fosse 120 mil, ele colocaria aqui que ele está com 20 mil. Quando ele fosse 120 mil, aí daria um alerta para ele daquele equipamento que ele teria que trocar. Ou ele poderia também escolher uma data, ou ele poderia colocar uma quilometragem maior, por exemplo, para ser avisado antes. Aí também iria do proprietário, porque a gente também iria pensar em colocar no aplicativo, no banco de dados, marcas específicas, que, por exemplo, ele colocou a bateria Moura, o fabricante já fornece, né, qual que seria a validade do produto. Ou ele poderia colocar ele mesmo a quilometragem ou a data que ele quisesse para ser avisado. Aí isso aqui seria terminando a minha parte. Como eu disse, eu fui responsável por documentar os requisitos e fazer essa parte da interface gráfica, né, para ficar um visual melhor para o cliente ver quando ele fosse operar o aplicativo, e também, né, na questão de vender o produto, né, para angariar patrocinadores, por exemplo. Aí agora eu vou passar a palavra para a Ana, que vai falar um pouco mais sobre a parte da aplicação. A parte que foi desenvolvida ali, que vocês vão ver, é tipo uma simulação de como seria o nosso aplicativo. Lucas, você só tira a sua tela para me apresentar a minha, por favor? Ok, então, como o Lucas disse, a minha parte foi desenvolver o front-end da aplicação. O João ficou responsável pelo back-end, ele vai mostrar o banco daqui a pouco, mas como a gente ainda não achou uma forma de conectar o meu front com o back dele, a nossa aplicação ela tá meramente ilustrativa, só para ter uma noção do funcionamento, né, baseada nas telas que o Lucas prototipou. Lá na documentação ele também colocou sobre usar o React Native. Nós não conseguimos aplicar ele aqui e demonstrar, mas a gente trouxe as telas da aplicação para poder conseguir representar de uma maneira um pouco real como que ficaria isso. Claro que não vai ter o salvamento no banco de dados, um funcionamento real, porém a gente trouxe as telas e trouxe o banco, o protótipo do banco também, de como seria o funcionamento da aplicação. Então, aqui nas telas, o nosso aplicativo, ele inicia, né, como um aplicativo mobile normal, essa tela de carregamento, e aí mostra aquela primeira tela que o Lucas tinha falado, né, o usuário ele tem a opção de sim, já possui o cadastro, já entrar com os dados dele de login, ou de cadastrar. Então, vamos fazer uma breve simulação. Quem não possui o cadastro, a pessoa vai ter o nome, o e-mail, o telefone, todos esses campos aqui seriam enviados para o banco de dados e validados por João lá no banco de dados, né? Então, se tiver algum dado errado, a gente iria mostrar esse erro aqui, assim como no protótipo que Lucas fez. Aqui em continuar, a gente teria a validação, né, a confirmação dos dados, o nome, e-mail, telefone, a opçãozinha aqui de marcar se autoriza ou não, e aí a pessoa tem a opção de confirmar se os dados estão corretos ou não. Se não estiverem corretos, o usuário ele é direcionado novamente para a tela de inserção dos campos, e caso estejam, o usuário pode, então, criar uma senha, né? A gente colocou aqui como opcional a pessoa criar ou não uma senha. Então, se a pessoa não criar, a ideia é que ela logue apenas com e-mail, e se ela criar, que ela logue com a senha. Então, se ela opta por não criar, ela é direcionada para a tela de início, e se ela opta aqui por criar, ela é direcionada para criar uma senha. Essa senha aqui também seria guardada e validada lá no banco de dados, né? Os caracteres, a quantidade, tudo certinho. E clicando aqui em concluir cadastro, a pessoa vai para a tela principal. E aí, se ela clicar aqui em sim, possui o cadastro, ela é direcionada para a tela de login. A tela de login com e-mail e com a senha. Também tudo validado lá no banco com o João.
Aqui no login, a gente tem um protótipo de uma tela inicial, né? Essa tela inicial, a princípio, ela mostraria todos os monitoramentos que a pessoa escolheu para o carro dela. Então, aqui eu já coloquei todos para representar visualmente como é o layout de cada um, né, por enquanto. Mas, no primeiro cadastro da pessoa, a ideia é que isso aqui esteja vazio, porque ela ainda não cadastrou o carro ou cadastrou a função que ela quer monitorar, né? Então, a gente tem aqui as opções, né, volume do óleo, que a pessoa ela vai poder regular aqui, a água do motor da mesma forma. A gente tem a troca de pneu, que tem uma quilometragem atual, que a pessoa vai colocar. E, de acordo com a validação lá que João fez no banco e no back-end, a gente devolve para a pessoa um valor de quilometragem para troca. João vai explicar o cálculo, enfim. Tem o filtro de ar, que a gente coloca a data e também retorna uma data para a pessoa fazer a próxima limpeza, as pastilhas de freio, que seguem o mesmo critério lá da quilometragem, o extintor com as datas, né, de compra e de vencimento, e a bateria do carro também, e aqui se já houve problemas com a bateria ou não. Aqui na tela inicial a gente vai ter essa navegação, essa barrinha de navegação lateral, que vai ter os botões, que é o primeiro, a tela principal, a tela inicial do aplicativo. Os demais são, o carrinho vai ser para cadastrar o carro, que eu já vou mostrar, e os demais são sobre cada um desses parâmetros que a pessoa decidiu monitorar. E a gente tem essa portinha aqui, que é o logout, que a pessoa vai sair do aplicativo e volta para a tela de login. Então, aqui quando ela entra, ela vai ter a opção de cadastrar o carro no carrinho. Aí aqui eu fiz uma simulação como se já houvesse sido cadastrado 2 carros, né, lá no banco. Então aqui tem algumas pré-informações, né, tudo aqui está setado estaticamente, só para demonstrar mesmo. Então aqui tem o primeiro carro, aqui um segundo carro. E aqui tem o botão de cadastrar o carro, supondo que a pessoa queira adicionar mais, ou supondo que não tenha nada aqui, né, que esse campo esteja todo vazio. Então, aqui em cadastrar carro, a gente tem como cadastrar o nome do carro, que é o que viria aqui. E aí a gente tem aquela tela que o Lucas demonstrou. Provavelmente na gravação não vai aparecer as opções aqui que eu estou selecionando, mas assim como está no protótipo de Lucas, né, esses campos aqui, marca, modelo e cor, seriam salvos todas a listagem possível lá no banco. E aqui tem as opções que eu posso escolher e trocar de acordo com o carro e o modelo que eu tiver, né? Aqui eu posso inserir o ano, por exemplo, a cor. E aqui abaixo a gente tem para selecionar os equipamentos, né? Então aqui a pessoa ela vai selecionar o que ela quer monitorar desse carro que ela tá cadastrando, né? Então, por exemplo, ela pode clicar aqui e ir adicionando. Ela pode adicionar todos, pode tirar alguns, adicionar só alguns. E aí ela clica em continuar e vai para a última tela, que é a de fornecer a quilometragem do carro. E assim que ela finaliza, ela tem aqui assim, o ideal seria que aparecesse o carro, né? Então, para que funcione realmente, iria aparecer o carro aqui e listar todas as informações que a pessoa escolheu lá durante o cadastro. E aqui voltando, aí essas informações estariam todas aqui, como eu já falei, e na nossa barra de navegação vai ter a opção de olhar para cada coisa que a gente está monitorando no nosso carro individualmente. Então, tem um padrão de layout aqui, mas a gente fez basicamente o nome, né, do que a gente está monitorando, um breve texto que fala um pouco sobre a importância de executar aquela ação, de estar monitorando aquela ação para alertar o usuário também e mostrar a importância da nossa aplicação para o cotidiano da pessoa. E aí vai ter o quadrinho também de monitoramento, o mesmo que apareceria aqui na tela principal. Então a pessoa pode olhar todos aqui de uma vez, ou ela pode ir em cada um e olhando o que tem em cada um, né? Então todos os nossos ícones estão aqui, todas as informações já viriam pré-carregadas e é basicamente isso. Aqui a gente volta, né? Então, se eu tô, por exemplo, troca do pneu, se eu clico em cima, a gente volta para a tela inicial. E a minha parte é essa. Eu vou passar agora a palavra para João, que ele vai explicar um pouquinho do que ele fez no back-end e no banco de dados.